bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje nós vamos falar de um assunto que durante anos as mulheres ouviram que para emagrecer é preciso sofrer. Cortar tudo que gosta, viver de dieta, passar fome, treinar, talvez abrir mão até da vida social. Mas esse modelo fosse realmente eficiente, porque tantas pessoas emagrecem e depois recuperam peso. E essa entrevista especificamente vai falar de como a mulher passa por isso e todas as reações que podem ser positivas e negativas na busca da saúde, não de uma estética em si. Será que o problema está na falta de disciplina, na forma que o emagrecimento está sendo feito, está sendo tratado? A gente vai ter que esclarecer bem isso e derrubar muitos mitos e erros comuns quando a pessoa procura ter esse estilo de vida e criando problemas dessa forma. Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre esse conceito do emagrecimento saudável, adaptado à vida real, mas também entender como hormônios, como metabolismo, rotina, sono, estresse e principalmente particularidades do organismo feminino influenciam diretamente nesses resultados. Nossa convidada é uma médica que atua com foco no emagrecimento feminino, recomposição hormonal e a longevidade, ajudando as mulheres a conquistar saúde sem transformar sua vida num eterno sacrifício. Nossa convidada é a médica doutora Larissa Ferraz. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pelo espaço. Hoje eu quero mostrar para as mulheres que têm como emagrecer comendo alimentos que estão prontos na geladeira, sem sofrimento e sem passar fome. Eu vou apresentar a nossa convidada, a doutora Larissa Ferraz. Ela é médica com residência em ginecologia. Ela é uma ginecologista e obstetrícia e pós-graduada em medicina esportiva. Vocês vão entender um pouco da rotina dela. E essa medicina interativa e sexualidade. É um campo muito aberto. Ela possui também formação complementar, especialmente no emagrecimento feminino. A hipertrofia, os implantes hormonais. Hoje ela atua com foco na saúde da mulher, promovendo equilíbrio hormonal, qualidade de vida e longevidade. Emagrecimento sustentável através de uma abordagem individualizada, baseada, logicamente, em ciência, em estudos e não nas loucuras que a gente está acostumado a ver aí, principalmente aos médicos de internet, sabe? Aquelas fórmulas que eu já falei várias vezes aqui com vocês. Doutora, para a gente abrir a entrevista, eu queria entender uma coisa, que eu sempre faço umas perguntinhas bem... Por que toda pessoa que começa uma dieta pensando na saúde termina pesquisando no Google se o vinho é uva? Que é uma fruta, vamos dizer assim. Para ter uma autorização para ela tomar o vinho porque é fruta? Porque é uma fruta. Por que as pessoas fazem isso? Não sei. Acho que falta de informação, desespero de não ter que seguir a dieta, talvez uma busca de ter uma permissão para então sair da dieta sem peso na consciência. Talvez as pessoas fazem isso, né? Acho que sim. O Google é um médico hoje. Acho que também devido a dietas muito restritas, né? O Google hoje é um médico para muita gente, né? E é um erro. A senhora deve ficar acostumada a ver cada absurdo, né? Que as pessoas... E agora com o ChatGPT, então... Esse tem PhD. Ainda o pessoal ainda não tá sabendo usar, né? Mas pode começar. Eu queria entender, comentando, doutora, por que emagrecer virou um sinônimo de sofrimento para tantas pessoas? Elas encaram isso como um sofrimento. Olha, Marcos, eu vou contar minha história rapidinho. Durante a minha gravidez, eu engordei 18 quilos. Eu ainda não tinha essas especializações que eu tinha hoje. E eu passei pelo processo. Eu sempre fui magra, mas na gravidez eu engordei muito. Quando eu comecei, a me consultar com médicos, endocrinologistas, nutricionistas e tudo quanto é especialidade que você imaginar, nunca ninguém me falou, mesmo eu sendo médica, que eu não entendia na época. Quando eu me formei em medicina, mais de 18 anos atrás, nós médicos não aprendemos sobre dieta, nutrição, não aprendemos. Hoje, eu fiquei sabendo que os alunos estão aprendendo. Na minha época, a gente aprendia digestão de carboidrato, proteína, gorduras e apenas isso. Nenhum médico me falou coisas básicas que eu precisava saber. Por exemplo, e nem nutricionista. Dá pra você emagrecer comendo o que tem pronto na sua geladeira. Dá pra você emagrecer comendo, não necessitando de barrinha de proteína ou suquinho detox 7 horas da manhã. Eu vou te mostrar um caminho fácil e você vai por ele. Ninguém fala isso pra você. Pra mim, o que faltou foi falta de informação, e é isso que eu tento fazer hoje com as minhas pacientes. Levar informação o máximo possível, para elas terem conhecimento, mesmo não sendo da área,
para elas então conseguirem emagrecer sem sofrer, porque eu acredito que você visualizando por onde você tem que passar e o que você precisa fazer para chegar onde você quer, é muito mais fácil. Então, o processo que foi passado para mim era muito difícil, muito difícil. 7h30 da manhã, um suquinho detox, com 329 coisas dentro. Isso. Meia hora depois, um whey protein. Não sei quantas horas depois, uma barrinha de não sei o que. Eu falava, gente, mas... Aí eu saía super empolgada, sabe? Não, eu vou fazer... Não aguenta uma semana. Não aguentava meia hora. Eu já disse, eu não quero fazer isso, não. E aí eu fui lá estudar. Eu falei, não, gente, já que eu sou médica, né, vou estudar sobre o assunto. E aí comecei, então, a fazer as minhas especializações. E eu fiz uma pós-graduação também em nutrição, com um nutricionista excelente, inclusive. E lá eu aprendi que para emagrecer, a gente precisa de uma coisa só, déficit calórico, que é comer menos que o corpo gasta. Então, se o meu corpo gasta, em média, 1.800 calorias, se eu comer 1.500, eu vou emagrecer. É óbvio que esse emagrecimento tem que ter qualidade. A gente fala isso em relação a proteínas. E também gorduras, né? Escolher gorduras boas, não gorduras ruins. Porque déficit calórico é muito fácil fazer, é só você comer menos. Mas tem que focar também no emagrecimento saudável. Cortar alimento não é a melhor alternativa, porque você pode tirar um nutriente de um determinado alimento, né? Que você vai criar uma deficiência, né? Muita gente fala assim, não, vou cortar a carne 100%. Você corta a proteína natural, né? Não, e totalmente desnecessário, né, Marcos? E o que eu vejo em relação a isso, a cortar coisas, a pessoa não consegue levar a longo prazo. Porque eu penso que emagrecer, as pessoas querem o quê? Emagrecer e continuar magra. Porque se for pra emagrecer e engordar daqui 7 meses... O efeito rebote é pior. Pra que perder tempo? Não perca seu tempo, continue acima do peso, é mais fácil. É. Entendeu? E aí, quando eu fiz esse curso, eu entendi que nós precisamos de 3 alimentos macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura boa. Arroz é um carboidrato, gordura boa, castanha de caju, azeite também, e proteína, todas as carnes, e o whey protein se quiser. E eu achava que tinha que consumir whey protein para ganhar massa muscular. Depois que eu fui estudar, eu vi que não precisa. Não é necessário, a não ser que a paciente queira. Porque senão a coisa toda, além de ficar muito trabalhosa, ainda cara, né? E aí hoje a gente, né, não tá... Tudo caro. Tudo muito caro. E aí quando eu descobri isso, eu falei... Tem como emagrecer comendo o que tem pronto na geladeira. Eu não preciso... Na minha época, eu precisava perder o meu domingo todo fazendo marmitinha fitness. Entendeu? Eu não quero fazer isso. Eu sou uma pessoa muito prática. Hoje a gente pode entender que alguns processos que são apresentados tornam uma escravidão para a pessoa. Porque fica como a senhora disse agora, no domingo inteiro para montar a marmitinha, porque tem que estar tudo pesadinho, separado de... tem muito a ver com uma pergunta que eu tinha separado aqui, que é possível realmente se emagrecer sem ter restrição nenhuma, porque a gente não fala só da restrição de alimento. Às vezes a pessoa tem restrição de vida social, tem restrição de convívio, porque ela fica tão presa naquela cultura e não consegue, né? E os profissionais, eles não é necessário essa rigidez tão grande. Se você treinar bastante, fazer uma musculação, fazer um aeróbico, seguir a alimentação saudável durante a semana e no final de semana você sair da dieta uma vez ou outra, eu não acho correto. Vai aniversário do seu sobrinho, não vai comer cachorro quente, não. Leva seu frango com batata doce, Deus me defenda. Ninguém consegue viver assim. A curto prazo você até tolera, mas a longo prazo todo mundo vai abandonar. Então eu sou a favor da dieta tradicional mesmo. Arroz, feijão, carne, ovos. Moderação bem distribuída, né? Eu só não gosto, Marcos, de exagerar em comida não saudável, em alimentos não saudáveis. Porque eles vão atrapalhar o funcionamento do nosso intestino. E é lá que eu produzo hormônios que ajudam a gente a emagrecer. Eu falo que nós temos vários hormônios que ajudam no emagrecimento. Nós só temos um que dá fome, que é a grelina. Então não é possível que a gente não consiga emagrecer. A gente consegue. Então, tem sim que focar na qualidade dos alimentos, para você estimular o seu intestino a produzir hormônios da saciedade, ter o intestino saudável para o seu organismo não ficar inflamado e assim ficar fácil emagrecer naturalmente, sem ficar dependente de medicamento muito forte, porque nós temos tudo que nós precisamos para emagrecer, o nosso corpo produz. Mas tudo vai depender do que eu coloco para dentro e também do exercício físico. Doutora, nos últimos 5 anos aproximadamente, a gente teve aqui uma entrevista com o Jackson Moura, que é nutricionista. A gente viu que cada vez mais a OMS trata a obesidade como uma
quase uma pandemia, o mundo inteiro está obeso, mas, por outro lado, não há um tratamento público e social para que se identifiquem as causas e encontrem as soluções. No seu entendimento, educação é a porta de entrada para que se tenha esse tipo de qualidade? Saber comer, saber entender o alimento? Eu acho que é fundamental. Até você diz de escola mesmo, né? Desde a escola, desde a escola. Mostrar a alimentação certa. Às vezes a pessoa pode não ter muito recurso, mas como a senhora disse, o que tem na geladeira é o suficiente para ela ter uma dieta correta. É só comer certo, né? Para você ver como são as coisas. Eu acho que a falta de informação é que atrapalha tudo. Acho não, tenho certeza que a falta de informação é que atrapalha tudo. Porque eu vejo pacientes, eu recebo pacientes no meu consultório, eu faço atendimentos online também. Elas chegam, as escolhas que elas fazem são muito ruins. Então, por exemplo, antes ela comia arroz, frango ou carne, não importa, feijão na janta. Aí ela deixa de comer isso para comer quatro bolachas de água e sal com chá. Você entendeu? Então, ela trocou um prato com macronutrientes, com todos, com carboidrato, com proteína, com gordura boa, por um pacotinho de carboidrato simples e que não tem valor nutritivo nenhum. Isso é falta de informação. E nas escolas nós não aprendemos sobre isso. Agora, se desde a infância, fosse como no Japão, por exemplo, lá eles aprendem, né? Lá eles não contratam obeso. Você tem que emagrecer para eles te contratarem. Eu falo porque a família do meu marido é toda oriental. E aqui no Brasil é totalmente diferente. Parece que eles deixam as pessoas cegas. Então, ninguém entende nada de alimento nenhum. Inclusive, não tem muito tempo que eu atendi uma mulher formada, estudada, com diploma. E ela viu que a batata inglesa, aquela batata comum, era ruim. E aí, então, ela deixou de comer essa batata inglesa e trocou por... Não lembro exatamente qual, mas é um alimento muito pior, entendeu? Do que a batata inglesa. E aí, quando eu falei pra ela, ela falou assim, nossa, assim, não como batata inglesa, mas como bolacha. Sabe umas coisas assim? E aí, na cabeça dela, devido à falta de informação, ela achava que ela não deveria comer batata inglesa, mas ela comia vários alimentos ruins, como bolacha, sorvete, entre outras coisas. Não fica nem lógico isso, né? Não, e se desde a infância, Marcos, as pessoas aprendessem que a alimentação saudável é fundamental para o desenvolvimento, até para a parte neurológica. Sim. E você viesse desde criança comendo alimentos saudáveis, você teria um organismo na ausência da inflamação, que a inflamação atrapalha totalmente o processo de emagrecimento. Um intestino que funcionaria potente, produzindo os hormônios da saciedade. Nós temos vários que são produzidos no intestino. Só isso já ia te proteger da obesidade. E outra coisa, quando você gesta um bebê obesa, esse bebê lá na frente, você vai atrapalhar a próxima geração. Ele tem uma chance maior de ser até diabético, inclusive. E obeso também. Eu vou te confidenciar uma coisa, doutora. Muitos anos atrás, eu fazia parte da Food Revolution. Era uma ONG criada pelo chefe inglês Jamie Oliver. E ele fazia um trabalho em escolas. Ele começou na Inglaterra mostrando, primeiro, que há um entendimento que a formação, o hábito alimentar do adulto, ele é predeterminado até os 6 anos de idade. Se ela comer coisas até os 6 anos, tipo, vou botar para ela comer cenoura, brócolis, não vai ser adulto que ela vai fazer essa escolha. Ela vai ter que passar por isso, fica na memória. Mas o que era mais visto é que é justamente na escola onde começa o erro alimentar, a facilidade. Ele, inclusive, teve uma palestra que foi muito polêmica numa série chamada Talks, TED Talks, que ele começou a mostrar o achocolatado que era dado nas escolas públicas na Inglaterra. Aí ele falou, esse aqui é o achocolatado que ele toma no dia. Aí ele bota um saco de açúcar. Esse aqui é o do mês. Aí ele foi aumentando até que ele pega um carrinho de mão e carregado de açúcar, ele derrama no palco e fala, isso aqui são 3 anos de ensino base numa escola de açúcar que é colocado numa criança. Por conta de um achocolatado. E as pessoas ficaram meio impactadas. Mas o que aconteceu? A sociedade achou que era besteira. Eu vou ter que trabalhar para mudar a alimentação do meu filho. Aqui eu passei por essa situação. Nós trouxemos essa palestra para cá, numa escola particular, e eu tive que ouvir de um pai quanto essa brincadeira custa de readaptação alimentar. E não é caro, né? Não é, mas eu disse para ele, é mais barato do que a sua ignorância
o sofrimento que o seu filho vai passar, que hoje eu lembro que o filho dele tinha 10 anos e para se levantar na educação física, ele tinha que ficar de 4. Não. Porque ele não conseguia se levantar, de tão obeso que o menino era. E eu falei, quando seu filho tiver 18 anos, tiver discernimento, ele vai falar assim, pai, eu passei por tudo isso porque você me educou de forma errada na minha alimentação. Porque enquanto é criança, quem determina é a gente, né? São os pais, com certeza. E infelizmente hoje nós vemos as pessoas querendo resolver, aí onde eu vou entrar nessa parte agora da entrevista, é querer resolver assim. Até porque um alimento ultraprocessado é muito mais. A criança come enlouquecidamente, né? É. E agora um alimento saudável é mais complicado de você fazer a criança comer. Meu filho ele come doce. Eventualmente, não todos os dias. Mas eu fico um tempo ali com ele na hora do almoço, na hora do jantar, custa um tempo. Eu fico quase uns 40 minutos. Agora, se eu der um doce pra ele, um fine, ele come em 3 segundos, não precisa fazer nada. Eu só faço assim, ó, aqui, ó. Já devoro o saco inteiro. E aí, alimentar um filho de forma saudável é difícil. Mas é isso que você falou. Tem, inclusive, um amigo nutricionista. Hoje, um cara muito bonito, musculoso. Mas ele era obeso na infância. Ele comia muito chocolate. Inclusive, ele fala muito que ele comia muito chocolate branco. E hoje, ele é dependente de medicamento. E é triste ver isso. Você precisar tomar um medicamento para ter um corpo saudável, coisa que era já obrigação desde a infância. Com estimular a alimentação saudável, também introduzir nas escolas, ensinar as crianças. E o exercício físico também, desde a infância. Mas não é o que a gente vê hoje. Às vezes o adulto tem preguiça de levar o filho para praticar um esporte, nem ele pratica. Não tem nem como dar exemplo. E quando em casa, por exemplo, eu faço muito exercício, meu filho ele sempre fala, mamãe, eu quero treinar com você. Ele pega peso, ele faz, ele imita. Então a criança não consegue fazer o que ela não vê em casa. Ela só consegue fazer o que ela vê em casa. Os pais não vão deixar, eles também não querem deixar de comer aquele monte de alimento ruim e chegar em casa e estar no sofá e pedir um iFood, que é muito mais fácil. E você pede um iFood, sei lá, R$60, 30, você tem um iFood em casa. E aí já dá pra criança, todo mundo janta, ninguém faz nada. Então ele também não quer sair da zona de conforto, porque para ele mudar o filho, ele também precisa mudar, inclusive a alimentação e o comportamento. E é difícil. Falando isso, eu lembrei de uma coisa que eu presenciei num shopping. Tinha justamente uma mãe com 2 crianças. Ela estava na fila do McDonald's, comprou o lanche das crianças, botou ela na mesa e ela foi para a lanchonete natural. Ah lá. Comprou o suco. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, que exemplo ela tá dando? Porque ela tá cuidando dela. E dos filhos, dos filhos não. Vamos pensar que foi só uma refeição lixo que ela deixou. Pra gente pensar melhor. Mas tem aquela história de pessoas que pedem 3 coxinhas e uma Coca Zero. Pra compensar. Não, pelo amor de Deus, toma logo uma Coca normal. Vamos entrar no seu universo, que chama muita atenção nas suas redes sociais, esse diálogo que tem... que a gente chamaria assim, não estou fazendo aqui a propaganda porque vai parecer o slogan de uma loja, mas é um papo muito de mulher para mulher que as suas redes sociais têm, que é um emagrecimento feminino, a qualidade de saúde feminina. E a gente hoje a gente vê muito, não é que existem mais doenças da mulher, existe hoje mais conhecimento das doenças que as mulheres têm. A endometriose hoje é muito falado, porque antes não se entendia, mas hoje os estudos melhoraram e se tem melhor diagnóstico e o tratamento. Mas no entendimento do corpo da mulher, e principalmente no emagrecimento, quando é necessário, o corpo feminino, ele trabalha diferente na hora de emagrecer em relação ao corpo masculino? Ele tem reações diferentes? Tem, devido à parte hormonal. Na verdade, o homem é melhor metabolicamente do que nós. Não pode nem falar isso. Mas, na verdade, o homem é melhor metabolicamente do que a mulher. Primeiro, pela quantidade de massa muscular, que vem devido à testosterona. Testosterona é hormônio masculino. Nós temos testosterona, mas em pequena quantidade. Então, o homem... E outra coisa, vocês não têm oscilações hormonais. Nós temos. Então, nós somos cíclicas. Estradiol sobe, estradiol desce, testosterona, progesterona baixa, progesterona alta. E tudo isso altera lá no cérebro uma área que é responsável pela fome, pela vontade de comer doce, carboidrato simples. Então, quando a mulher, não são todas, mas aquelas mulheres com TPM, elas têm uma sensibilidade, essa parte do cérebro tem uma sensibilidade maior às oscilações hormonais. Então, é por isso que para a mulher é mais... Além de da mulher ter menos massa muscular quando comparado com quanto mais músculo eu tenho, mais fácil é o emagrecimento.
Porque o músculo, ele gasta muita energia. Além do que, quando nós temos muito músculo, durante o repouso, o nosso corpo prioriza o uso de gordura como fonte de energia e não prioriza tanto o carboidrato. Eu tô falando disso em um corpo saudável, com uma quantidade boa de massa muscular e também com uma alimentação saudável, não é só músculo. Mas o músculo ajuda isso. Utilizar a gordura como fonte de energia no repouso, ao invés de ficar utilizando o carboidrato. Porque se a mulher utiliza só o carboidrato, ela vai querer comer mais. E aí a gordura vai ficar estocada. Então, tanto devido à parte hormonal, como também pela composição hormonal, pela composição corporal, a mulher tem uma dificuldade maior de emagrecer quando comparada com o homem. Muitas mulheres relatam que entre os 30 e 40 é um momento muito difícil de emagrecer. Tem relação a isso? São as quedas hormonais. Quando a gente chega por volta de 27, 30 anos, as mulheres elas relatam muito sobre o cansaço. O meu, por exemplo, eu comecei a perceber com 27 anos. Eu comecei a ficar muito cansada. É quando as quedas hormonais começam a acontecer, todos os hormônios, de forma gradativa. É quando a gente começa a envelhecer. Senão a gente não ia envelhecer. Se eu tivesse hormônios, todos, tireoide, todos os hormônios que eu produzo no meu organismo, sendo produzidas a mesma quantidade de quando quando eu tinha 20 anos, eu estaria talvez com uma carinha de 30, de 25. Mas então, quando começam as quedas hormonais, é quando a mulher justamente começa a ter dificuldade de emagrecer. Inclusive o estradiol, que é o hormônio feminino, que também começa a cair de forma gradativa a partir de 30 anos. É por isso que junto com isso, vem também a diminuição da fertilidade, que ela vai caindo anualmente após os 30 anos, devido também às quedas hormonais, se torna difícil o processo de emagrecimento. E quando o estradiol começa a cair, tem uma tendência a ter acúmulo na gordura da barriga, na gordura visceral. E esse acúmulo de gordura visceral atrapalha mais ainda o processo de emagrecimento. Porque vai inflamar o organismo, vai atrapalhar o funcionamento da insulina, que é o hormônio que ajuda no processo de emagrecimento. E aí vira um ciclo vicioso. E comparado ao homem, aquela mística de falar da gordura abdominal, a circunferência abdominal, que é propente a um ataque cardíaco. Para a mulher funciona também? Para a mulher funciona também. Porque, na verdade, Marcos, é tudo sobre a inflamação no organismo. É tudo sobre síndrome metabólica, né? A alteração dos lipídios, a alteração do colesterol, da glicose e também a presença de inflamação no organismo. E a gordura abdominal, ela desencadeia a produção de substâncias inflamatórias que vão ficar na nossa circulação sanguínea, que é o começo do infarto, que é o começo de tudo. A inflamação, eu falo que a inflamação é a desgraça do organismo. Porque tanto no aumento do risco de aparecimento de doenças cardiovasculares, como infarto, hipertensão e diabetes, também tem relatos associados ao câncer. Né? Pelo menos eu conheço 2 pessoas que iniciaram um processo de menopausa muito precoce. São casos isolados ou hoje está ficando mais comum para a mulher esse início de processo de menopausa cada vez mais cedo? Está ficando mais comum. Até porque a qualidade de vida, alimentos inadequados, sedentarismo, não se sabe exatamente o que. Mas é mais sobre a alimentação. O que tem de dado hoje é os hábitos de vida muito ruins. Tanto a alimentação como o sedentarismo. A menopausa e a perimenopausa, elas criam um bloqueio para o emagrecimento? Atrapalham porque é o momento em que a mulher começa a ter as quedas hormonais. Na perimenopausa, então, muito mais do que quando ela tinha 30 anos, porque com 30 já começa a queda. Mas na perimenopausa ela tem uma queda importante. Na menopausa não produz hormônio mais. Não produz, o ovário não funciona. E aí tem que repor hormônio. Por outro lado, nós vivemos uma sociedade muito crítica, muito observadora, e hoje rede social é a vitrine da vida da pessoa. Tem relação ao resultado positivo ou negativo de um emagrecimento, a cobrança, tanto externa como interna das suas pacientes? Não, o pessoal fala que eu tô gorda, ou eu tô obesa, preciso emagrecer, não tô sentindo confortável. Tem uma relação a isso? Eu vejo 2 formas. Primeiro, eu não acho tão ruim, porque se a pessoa se sente cobrada, se ela não tá se sentindo bem, porque todo mundo tá magro, menos ela, pra mim é um estímulo, que às vezes ela não encontra na casa dela, por exemplo. Às vezes o marido não ajuda, não falo dos filhos, né, porque o filho não tem essa responsabilidade, mas às vezes o marido não ajuda. Então, talvez
pode ser um estímulo bom, até positivo, para dar um start ela mudar de vida. Por outro lado, esse excesso que nós vemos hoje nas redes sociais, eu me preocupo. É uma magreza extrema, as mulheres esqueléticas, óbvio, às custas de Mounjaro, a gente sabe. Ou outros medicamentos, né? Venvance. Hoje tem muita gente utilizando o Venvance porque ele diminui a fome, né? Nos Estados Unidos ele é utilizado para compulsão alimentar. Aqui no Brasil não é liberado, mas tem Venvance para TDAH. E aí é prescrito também para inibir mesmo o apetite. Então, às vezes, os pacientes associam Venvance com Mounjaro. E aí ficam isso, cadavéricas. Eu sempre uso de exemplo a Carolina Dickmann, que ela é da minha época, eu lembro dela, da época da Malhação. Ela sempre foi gostosinha, né? Gostosona, aquele bundão, pernão. E hoje ela tá com o biotipo da Gisele Bündchen. E não faz sentido uma mulher de 1,50 m, porque as mulheres mais baixas, elas têm uma facilidade de ganhar mais massa muscular, então elas são mais cheinhas, pernão, bundão. As mulheres mais altas, geralmente, são mais magras. Então ela mudou, eu falo que ela mudou o biotipo com medicamento, entre aspas, porque não cresceu, né? Mas ela está num corpo que não é o dela. Deve estar pesando, não sei, uns 40 quilos. Pode assustar. Porque ela é pequena, né? E magreza não é sinônimo de estar bem, né? Ela teve várias deficiências nessa magreza, né? Várias deficiências, e também perde-se muita massa muscular, né, Marcos? Quando a paciente vai atrás de um emagrecimento extremo. E a massa, eu falo que massa muscular é ouro. Porque hoje, essa mulher, vamos falar de uma mulher de 30 anos, ela tá com 30 anos. A mulher de 30, ela não se vê com 60. Eu comecei a me ver com 60 quando eu fiz 40. Quando eu fiz 40, prepara, né? Antecipa, né? Quando eu fiz 40 anos, hoje eu tenho 45, minha vida mudou. Eu comecei a me ver com 60, eu comecei a me ver com 70, eu comecei a observar meus pais. E massa muscular é independência. Eu não quero que meu filho fique cuidando de mim, eu quero que ele cuide da esposa dele e dos filhos dele. Eu tive filho e pra ele ser livre. Se você não tem músculo, você não consegue carregar sacola. Você não consegue sentar numa cadeira. E eu nunca me esqueço de um casal, eu atendi a esposa dele, depois ela me pediu pra atender o marido. São meus pacientes até hoje, praticamente 10 anos aí que estamos juntos. O marido, quando ele chegou no meu consultório, a mulher ia consultar, ele sentou na cadeira assim, ó. Não tem músculo, então treme, entendeu? Uhum. Porque é tão fraco aquele corpo, devido à ausência de massa muscular, que a pessoa não consegue sentar. Mas eu não quero essa vida. A mulher de 30 não tem essa visão. E aí, quando ela chegar com 60 anos, 70, ela não vai conseguir dirigir. Eu vi uma entrevista do chefe Alex Atala para o Joel J, que ele fala disso. Ele tem, acho que 58 anos, e jovem ele pensou isso. Então, ele faz, desde jovem, ele surfa, faz Muay Thai, Jiu-Jitsu, trilha, porque ele pensou, eu quero chegar lá na frente com uma saúde que eu não dependa de ninguém. Exatamente. Porque imagine uma pessoa que é privada até de precisar de alguém para ir para o banheiro. Sentar no sanitário, porque sentar no vaso. Senta e não levanta, porque não tem. Eu fiz uma cirurgia de um guito rotador, coloquei 3 pinos, e uma coisa que o Dr. Brício, veio até aqui no podcast, comentou, é que a minha recuperação está sendo rápida porque eu tinha uma preparação física que 90% dos pacientes não tem. Então, é óbvio, eu tô com um braço mais fino que eu, porque eu tô há 2 meses sem fazer movimentos com peso, mas a perda muscular foi menor porque eu já tinha um depósito muscular preparado para esse período eu sofrer menos. Uhum. Então, foi involuntário. Eu já fazia academia. Eu tô com 50. Eu faço academia. Eu regularmente assumo, viu, gente? Há 2 anos. Eu sempre fui aquele, paga, vai 3 dias e some. Não, mas eu vou agora de segunda a sábado. Você é aquele bom aluno que eles gostam, né? Ele ganha o dinheiro ali, mas nunca mais volta. Ele sempre tá à frente. Nunca atrasa a mensalidade e não vem. Mas eu vejo hoje que nesses 2 anos de atividade física, e olha que eu não pego peso, não, eu só faço movimento, eu me movimento. Eu não tô lá para ficar musculoso. Isso fez uma diferença nos 2 últimos anos. Uhum. Melhora sono, melhora a disposição. E nessa situação, poxa, eu precisei fazer uma cirurgia. Eu estava preparado, sem querer. Eu estava preparado.
E a recuperação vem em cima disso. Mas a maioria das pessoas só resolve resolver o problema depois que está feito. Como você mesmo disse, pensar que aos 60 é mais difícil recuperar se você tivesse começado a preparar dos 40, né? Exatamente. E aí hoje, onde cai aquele velho problema? Vai para as fórmulas malucas que a gente tem na internet, né? Dieta de tudo, né? Dieta da Lua, de Saturno, de Júpiter, da cebola, do chá do sei o quê. Eu lembro que na década de 90, dos anos 90, saiu uma dieta do médico chamado Atkins, que era 100% proteína. O que deu de problema depois, quem comprou o livro e foi seguir, não, eu emagreci um mês, eu perdi, porque só comia proteína. E depois ele veio a falecer, né? Com o problema que ele vendeu, que resolvia. E muita gente, depois da dieta, começou a ter problemas graves de saúde, porque foi moda, foi best-seller o livro, não tinha internet como a gente tem hoje, então todo mundo aderiu sem conhecer as consequências. Aí, não sei se eu te coloco na saia justa, a sua visão dessas canetas. Porque agora vai ter a caneta mais barata, nacional, com acesso maior, e aí eu me preocupo que eu vejo que vai dar BO essa história. Vai dar. Já está dando. O que eu penso? Agora já está lascado, a doença está aí, a obesidade é uma doença. Tem que tratar. Tem que tratar. Eu acho que o que deve mudar não é o tratamento da doença. É justamente aquilo que nós falamos no começo. A educação que vem lá desde a infância, as crianças aprenderem sobre alimentação saudável e a importância do exercício físico, para ela não se tornar um adulto dependente de medicamento. Porque o obeso real mesmo, ele não consegue ficar sem remédio. Porque ele tem um organismo totalmente alterado, microbiota intestinal, cérebro. Ele não consegue ficar sem medicamento. E o vício na comida é muito grande. Carboidrato simples, açúcar. Ele dificilmente, um obeso consegue emagrecer sem nenhum medicamento. O que eu acho errado, e eu sou muito criticada por isso, e ok, se criticar não tem problema nenhum, é que eu falo que eu sou contra o medicamento. Eu sou a favor de trazer a saúde. Porque se o foco, Marcos, é só no remédio, então quer dizer que eu vou deixar a microbiota intestinal daquela pessoa obesa lascada. Eu vou deixar ela inflamada, porque eu consigo emagrecer tomando monjaro sem me alimentar de forma saudável. Se eu comer, por exemplo, 3 brigadeiros por dia, eu vou emagrecer. Quantas calorias dão aí 3 brigadeiros, sei lá, 500? Porque dependendo da dose que você tomar de monjaro, você fica zero fome, inibe completamente o seu apetite. Então, a pessoa que ela não está disposta a mudar a saúde do organismo como um todo, o ambiente, e olhar para o intestino, começar a fazer exercício físico, a parte hormonal, estruturar todo o seu organismo, porque o nosso corpo produz hormônios que dão saciedade. Nós nascemos para ser magro. Uma vez eu vi um médico falando, nós nascemos para ser obeso. Eu penso que isso foi para chamar atenção, porque eu não concordo com isso. Se temos um monte de hormônio, que faz o trabalho contrário, né? Eu acho que eu tenho uma visão diferente. Nós somos seres humanos que temos capacidade de reservar gordura, é outra coisa. Devido à perpetuação da espécie, só. E aí eu acho que, junto com o uso do medicamento, tem que vir por trás essa organização e estruturação da saúde. Mas o que as pessoas fazem não é isso. Justamente eu acho que é por falta... É um pouco por desespero e também por falta de conhecimento. Então a maioria das pessoas, elas tomam monjaro e não fazem mais nada. Vai morrer do mesmo jeito. Vai infartar do mesmo jeito. E sabe o que é pior, que eu me preocupo? Não é brincadeira. Eu vejo gente que vende eletrônico, importa eletrônico, e vende aquele... não sei o que é o nome. Tirzepatida, que é o monjaro. Que é diluída. Tudo falso. Aí eu falei, o cara vende cabo de celular e vende isso. Eu falei assim... Falso, né? No Brasil, aqui tem muita falsificação, não só aqui, né? Todos os países, mas aqui... Fica... A apreensão da Polícia Federal é direta. Uma festa. Eu queria aproveitar a senhora para tirar uma... Vou ficar chamando de senhora, chama você. Tão nova, aí eu chamo de senhora. Vou chamar de Larissa. Tá. Larissa, eu tenho uma parte aqui que eu separei porque eu percebo dentro de casa eu sou o único alfa, porque eu tenho uma mulher, esposa, 2 filhas e uma gata, então eu não tenho, eu sou a voz masculina, eu sou o único lá. Mas eu vejo, tirando essa brincadeira, que muitas mulheres não conhecem nem os próprios hormônios.
Não sabem o que é hormônio, não sabem o que é metabolismo, não sabem o que é energia diária, energia ativa. Como é que, no seu consultório com os seus pacientes, tu consegue mostrar como cada um atua, toda essa carga que ela tem dentro do corpo, positivo para ela, que ela não usa por falta de conhecimento e deixa de lado, não sabe que às vezes no momento precisa entrar numa recomposição hormonal porque, como tu falou, tem perda. Como é que é isso? Como funciona isso? Ver mulheres que não se conhecem ainda. A maioria não se conhece. Eu tento explicar o máximo que eu consigo no consultório. Muitas têm muito interesse no que eu tô falando, mas já aconteceu de paciente dormir na minha frente durante a explicação. Aí eu comecei então a ser mais sucinta. Mas eu ainda acho que a história lá do começo, do estudo ser muito ruim. Porque tudo isso deveria ser aprendido na escola. Como funciona o meu corpo, acho que é o básico, né? Como, do mesmo jeito que a gente deveria aprender um pouquinho de economia, todo mundo, pra não ser feio de besta. Mas a maioria das mulheres não sabem. Nem campanhas tem, né? Até tem. Mas é engraçado, né? Eu penso assim, já que vai ter uma campanha, deveria ser sobre ensinamento. Mas também tem um outro lado, quando a gente oferece ensinar alguma coisa, eu acho que devido ao celular, coisas muito fáceis, as pessoas também não têm muito interesse, entendeu? Em aprender. Eu percebo isso também. Não quero não, muito difícil. Eu acho que o celular atrapalhou bastante essa era do celular. Acho que a resposta rápida. A resposta rápida, dopamina, enfim. Como é que funciona o tratamento de recomposição? Porque eu já vi, assim, por exemplo, quando tem o nível de testosterona que a mulher tem é bem menor. E aí tem, por exemplo, eu não conhecia que tem a recomposição através de creme. Então, assim, como funciona? Quando se precisa, em que momento se identifica que a mulher precisa passar por uma recomposição e como é que é feito esse tratamento? É medicamento? É injetável? Como é? Comprimido não se usa mais. Hoje a gente usa gelzinho. Eu sempre começo com gel, tem uns implantes hormonais. Eu gosto muito de implante hormonal. Mas a maioria das mulheres tem medo. Então eu deixo elas à vontade para escolher o que elas querem. Tem pessoas, minha mãe, por exemplo, prefere implante, que ela não lembra de aplicar o gel. Quando ela vê, já se passaram 5 dias, ela não aplicou. Mas pode ser através de gel transdérmico, que aplica dentro da coxa, com estradiol. E o Ultrogestan, que mudou de uns anos pra cá, que é a progesterona, que tem que ser comprimido oral. São hormônios que parecem que são iguais ao que o nosso corpo produz. Já em relação... E é quando a mulher começa a ter sintoma. Quando ela começa a ter o calorão. Tá na idade, né? Porque tem mulher de 20 anos que chega no consultório. Eu tô na menopausa, tô com calorão. Não é menopausa, pelo amor de Deus. Uma moça de 20 anos. Mas quando ela já passou dos 40, e ela começa, então, a ter os sintomas. Calores, a menstruação começa a não descer. Ela começa a ficar irritada, ela começa a ter sintomas de TPM. Ela fala, nossa, mas eu tô tendo TPM. Começa a ter dor de cabeça, a memória começa a ficar ruim, cansaço, a libido fica ruim. Pode se confundir muito com o estresse do dia a dia, né? Estresse do dia a dia. Acaba sendo disfarçado. Ou acha que tá ficando doida. Já teve uma paciente que falou pra mim que, doutora, achei que eu tava ficando doida. Porque na hora do calorão, que é o fogacho, eu já tive, você tem uma sensação de... Dá uma sensação de surto iminente, assim, parece que você vai ter uma crise de ansiedade. Essa que é a sensação. Quando eu tive os calores, eu ficava assim... E não é, mas eu sabia, né? Porque eu sou ginecologista. Mas quem não sabe, eu imagino que deve ser o caos, né? Um turbilhão de sentimentos e medos. Que você pensa, o que tá acontecendo comigo? Até a mulher... Hoje não. Hoje, graças a Deus, é muito falado. Fala-se muito sobre isso na internet. E no Instagram, hoje, graças a Deus, todo mundo tem acesso. Mas antigamente, a mulher demorava, às vezes, 5 anos pra cair a ficha. Aí ia pro psiquiatra, chegava no consultório tomando um monte de antidepressivo, calmante, sei lá o que, tudo que você pensar... E só precisava de estradiol de progesterona. Esse início de tratamento retardado vai dificultar o resultado, né? Porque podia ter sido lá no início mais fácil. Depende. Mas no começo sempre é melhor, não tem comparação. Agora, sobre a testosterona, eu falo que é uma moda que tá agora, pra mim é modismo. Isso daí é uma forma de chamar atenção. Mulheres focando na testosterona. Nós não somos homens, nós somos mulheres. E o hormônio que faz tudo por nós não é a testosterona. Porque o hormônio que faz a mulher ser mulher, ter peito, vagina, rostinho feminino, né, carinha redonda, é o estradiol. E o hormônio que faz o homem ser homem, barba, cara quadrada, músculo, pênis, é a testosterona. Buscam pra ter um músculo, algumas, né? Na verdade, eu nem acho errado, sabe, Marcos? É a escolha da pessoa. Porque não vem me falar pra mim que não sabe que o hormônio anabólico androgênico, que seria então o oxandrolona, que é pra ganhar massa muscular,
tem efeito colateral que é brincadeira, que eu não acredito. Porque quando dá problema, ele sempre fala, eu não sabia. Sabia sim, foi atrás e quis utilizar para ganhar massa muscular. Não acho errado. A minha mãe, por exemplo, que é idosa, que ela tinha uma sarcopenia importante, ela usou Decadurabolin meses, hoje ela tá ótima. Então, existe as indicações, entendeu? Uma idosa, como a minha mãe, por exemplo, é óbvio que eu vou aplicar Decadurabolin. Aumentou muito a massa muscular, melhorou a osteoporose, hoje ela é uma outra mulher de anos atrás, quando eu comecei o tratamento, entendeu? Mas eu falo assim, eu falo da testosterona bioidêntica, que é a testosterona igual que o nosso corpo produz. Não falo nem de ciclo, não tô falando nem de bomba, que aí já seria hormônio sintético, que produz em laboratório, que imita a testosterona, que é muito mais potente. Eu tô falando da testosterona mesmo em gelzinho. Eu não sou contra utilizar testosterona. Mas o foco da reposição hormonal feminina não é a testosterona, é o estradiol. É ele que vai melhorar a nossa função cognitiva, é ele que vai proteger contra o acúmulo de gordura abdominal, é o estradiol. Aí, um segundo momento, essa mulher tá com a libido ruim, porque a mulher, ela pensa, os casais pensam, o homem também pensa muito isso, que já entrando em outro assunto, posso continuar? Pode. Eles pensam que o homem tem, às vezes, não todos, essa cobrança de que a mulher tem que atacar ele. Vem cá que eu já te quero. E esse não é o papel feminino, esse é o papel do homem. O homem tem que procurar a mulher para transar, para ter a relação sexual. Na natureza é assim. E nós também é a mesma coisa. Só que o homem, às vezes, ele não se sente feliz quando a mulher não procura. Então, desejo sexual hipoativo, que é quando essa mulher talvez precise de uma testosterona, se não tiver outra coisa misturada no meio, como um relacionamento tóxico, por exemplo, é quando a mulher não tem vontade de ter relação sexual, quando ela não responde ao estímulo sexual do marido, é zero. Ela não tem vontade, ela não responde ao estímulo sexual do marido. Aí ela tem um desejo sexual hipoativo. Agora, o homem não deve esperar a mulher procurá-lo. Porque esse não é o papel da mulher. O papel da mulher é esperar o homem fazer o estímulo sexual e ela responder bem ao estímulo sexual. Então, a relação sexual acontecer. Só que as mulheres hoje, elas não querem isso. Elas querem também, os dois, o casal, né? A mulher atacar o marido. Mas naturalmente não é assim, entendeu? Quando a mulher, logo cedo, a menina menstrua, começa a ter o acompanhamento ginecológico, já começa a ter o monitoramento hormonal daí e consegue se antecipar para algumas alterações, tendo a regularidade de consulta? Quais alterações, por exemplo? Começar a perceber os momentos que os hormônios já começam a mudar e aí já começa a fazer acompanhamento. Se fizer regular essas consultas, dá para antecipar, né? Não perceber já tarde. Assim, nós, médicos, a gente não percebe tarde. É a paciente que percebe tarde. Talvez uma orientação. Porque, na verdade, eu acompanhar... Essa moça, ela precisa de um acompanhamento. Quando ela é importante a primeira consulta. Vou falar um pouco melhor. É importante a primeira consulta. A condução ali da primeira menstruação e tal. Se ela tiver alteração no fluxo menstrual, é o primeiro sinal de que ela tem alguma alteração hormonal. Mas nada tem a ver com lá na frente ela entrar na menopausa precocemente, que é antes dos 40 anos. Toda mulher deve fazer um acompanhamento com o ginecologista. Eu acredito mais para receber orientação e saber como será lá na frente quando entrar na menopausa, buscar o médico o mais rápido possível. É isso? Respondi. Entendi. Eu vou entrar aqui. Eu tenho perguntas que me passaram. Aproveitaram que olha, doutora Leite vai aparecer lá na entrevista. Aí, então vou aproveitar e fazer algumas... Se a gente puder fazer algumas perguntas. É o seguinte. Por que os novos medicamentos que estão sendo colocados, inclusive dentro dos consultórios, para tratar as alterações hormonais, eles estão criando um determinado tipo de... Não vou chamar vício, quando a pessoa falou para mim. Não é um vício, mas cria uma dependência que parece ser mais psicológica do que realmente no corpo. Isso é a busca do resultado rápido, de resolver rápido a deficiência hormonal? Então, ela tá falando de menopausa e de reposição hormonal? Reposição, isso. É porque, na verdade, Marcos, o estradiol ele tem ação no cérebro também. E também traz muito bem-estar. Eu não falo nem em relação à testosterona. Porque a testosterona realmente, ela modifica o cérebro feminino quando em excesso. Eu acredito que o vício não é uma coisa negativa. Eu acredito que é o medo de voltar a ser o que era antes.
Porque realmente a reposição hormonal melhora muito a mulher, até o humor. Mulheres depressivas, tristes, começam a fazer reposição hormonal, muda a vida. Então eu acredito que sim, que deve desencadear um vício, mas não um vício real mesmo, como droga, por exemplo. Eu acho que um vício em nunca mais quero ser aquela mulher de antes, eu quero ser como sou agora. Eu acredito mais nesse sentido. O que seria, na visão de uma médica, porque quem conhece a rede social, eu soube que você é muito ativa nas atividades esportivas, fala muito de alimentação, mas na sua visão pessoal e ao mesmo tempo de uma profissional médica, o que seria para uma mulher envelhecer de uma forma saudável? Eu acho que com o cérebro funcionando, que nós já não temos tanta capacidade de foco igual o homem, né? O cérebro funcionando, uma quantidade boa de massa muscular, independência, não ter nenhuma doença crônica e ficar bonita. Porque a autoestima é tudo. O que diferencia uma mulher que envelhece com qualidade de vida? O que ela tem de diferente? De geral, quando você olha assim e fala, essa soube se preparar. Quando eu vejo uma mulher assim na rua, e o que eu penso sobre ela... Fez as escolhas certas, fez tudo, o trabalho certinho, de se cuidar, de se alimentar. Minha visão mulher... Não entendi direito. Como eu vejo... mulheres que eu vejo que penso, aquela lá soube o que fazer, isso. como ela é fisicamente, feliz, alegre, sorridente. Eu falo que caminhando rápido, né? Que tem massa muscular, bonita, pele brilhosa. Aí eu olho e penso. Essa soube. Essa daí tá arrasando. Me explica a sua opção de usar a sua rede social como um canal de... Porque uma coisa é um consultório, mas a sua rede social é interessante por isso, porque se você olhar, parece uma consulta, um bate-papo. Ai, que bom saber! Eu vi assim. Esse é o intuito mesmo. É um bate-papo de uma linguagem simples, mas bem direta, que às vezes é melhor que o consultório. Às vezes a pessoa vai para o consultório e fala, tá tendo um consultório. Foi planejado isso ou é natural? É natural, Marcos. Na verdade, foi devido à dificuldade que eu passei para emagrecer. Quando eu finalizei o curso de nutrição que eu te contei que fiz durante 18 meses, e eu falei, não acredito que a coisa pode ser tão simples assim, e eu sofri. Por que ninguém me falou? Eu fiquei puta, sabe? Porque ninguém me falou, será que a pessoa não entende? Sofreu de graça. Não, será que a pessoa não entende? Será que ela não teve a visão que eu tive? Que a coisa toda pode ser? Porque pode ser, né? Que a pessoa não viu. Ela tá na área da saúde, ela é nutricionista, ela é endócrina, né? Me especializou, mas ela não visualizou. E quando eu vi que podia ser muito simples o caminho, eu falei, não acredito. Aí eu comecei, não. Todo mundo precisa saber disso. Porque eu falo, Marcos, que emagrecer nem é tão difícil. O mais difícil pra mim, na minha visão, Larissa, é ficar com músculo aparente. Você olhar e falar, ela é uma mulher musculosa, isso eu acho difícil. Porque realmente tem que ser bem rígido. Agora, emagrecer não é tão difícil assim. Só que as pessoas não falam o quanto pode ser fácil. E quando eu gostei do que você falou, porque eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, e eu fico com medo das mulheres não entenderem quando eu falo porque quando eu posto um vídeo sobre emagrecimento fácil, eu não tenho muitas visualizações, mas quando eu posto um vídeo sobre medicamento para emagrecer, aí explode. E na verdade, é simples mesmo. Você abre a sua geladeira, você escolhe com uma lista de substituição. Eu falo que eu tenho uma lista que eu amo, essa lista de substituição. Você escolhe ali o seu carbo, sua proteína, a sua gordura, e você montou sua marmitinha em 5 minutos. Com o alimento que tem na sua geladeira. Do seu dia a dia. Você não vai precisar introduzir alimentos que você não está acostumado a comer. Porque não vai conseguir levar a longo prazo. Como cozinheiro, eu posso dizer que isso é muito verdadeiro, sabia? Porque as pessoas acham que você precisa ter uma geladeira extremamente abastecida para fazer grandes pratos. Exatamente. Grandes pratos. Vamos falar na área de um chefe fazendo aquele prato de restaurante estrela Michelin. São poucos ingredientes. E eu sempre vi isso. Jackson, quando passou por aqui, falou isso. Que a alimentação, ela é simples de se montar. O bloqueio tá aqui.
Esse bloqueio vem de uma cultura, a formação da pessoa, os hábitos da pessoa. Mas quando você faz combinações, você pode comer cenoura todo dia. Um dia cozida, um dia é grelhada, um dia é assada, um dia é ralada, crua. Temperinho gostoso, diferente. E você está tendo ali vitamina. Você pode ter vitamina C, você pode ter toda a série B de vitaminas em alimentos simples. A própria proteína limpa. Mas as pessoas acham que montar primeiro erro, acham que é caro. Exatamente. Acha que uma marmita saudável é caríssima. Não é. Ela é equilibrada. Um arrozinho que você tem em casa, bem temperado, como é o podcast, ele é extremamente gostoso. E é só equilibrar. Ter as leguminosas, as herbáceas, ter a proteína, ter o carboidrato e não comer exageradamente. Comer regular nos seus horários, não trocar os horários de comida. O Jackson fala muito isso. O metabolismo funciona, mas tem que ser respeitado. Mas o que eu vejo é que quando as pessoas resolvem tomar a par do que está acontecendo, o caminho é muito mais difícil. E esse é meu medo da caneta. Porque não tem estudo ainda, não existem estudos conclusivos dos efeitos. Do futuro, né? A longo prazo. E a aí, longo o que vai prazo. acontecer? Essa é uma preocupação minha também. Eu posso emagrecer agora, top, emagreci, beleza. Só que daqui a 10 anos o meu fígado pode parar. Exato. Quantos medicamentos já não foram retirados, né? Quantos? Mas não podemos nem comentar sobre isso, senão bombardeiam alguma bomba lá no meu Instagram. Olha, quando o nutricionista fala isso, da caneta, contra a caneta, dizem muito que é porque ele está... Porque não prescreve, porque ele está perdendo o paciente, porque o paciente não quer ir para lá, porque lá o caminho é mais longo. E a caneta é mais rápido. Só que é muito comum e o que me assusta, viu? De confidenciar. Gente que começa já com 15. Um monjário de 15. Com 2,5 a pessoa já tem dor de cabeça, náuseas, dores no corpo. Eu fico imaginando tu começar com 15. E outra, comprando de prescrição médica que é vendida na internet. O povo não tem medo não, né? Não, Na academia eu fico só ouvindo as conversas. Eu olho assim, gente, não precisa. Não precisa. E o pessoal usando Monjaro para performance? Eu vi o médico falando, melhora a performance. Não melhora a performance. Não melhora a performance. Se você treinar, se alimentar saudável, sua performance vai melhorar. Melhora a testosterona. Não melhora a testosterona. O que melhora a testosterona é o emagrecimento. Não é o Monjaro. Agora, Larissa, no caso do Monjaro especificamente, que ele atua em cima de uma parte no cérebro que é o estímulo para comer. Como não tem estudo para isso, há muita probabilidade, no caso de mulheres, que isso seja uma bomba até para os próprios hormônios femininos, né? Porque não tem noção. Então, na verdade, o que tem é que é assim. Como o Monjaro, ele é um medicamento que ele traz emagrecimento, ele age no centro da fome. Ele inibe o apetite, ele diminui então a fome. E ele também melhora muito a função da insulina, que é um hormônio extremamente importante no processo de emagrecimento. Como a pessoa, quando a mulher está acima do peso, ela tem alterações hormonais, que ela fica com a insulina alta, e a insulina diretamente altera a produção dos hormônios femininos, o emagrecimento traz uma melhora hormonal, ao contrário, na verdade. É o contrário. Então, a utilização do Monjaro vai fazer essa mulher emagrecer e ela vai, então, melhorar a função hormonal. Na verdade, não é que eu acho errado usar Monjaro. Eu acho que é errado usar o medicamento da forma errada como estão usando. E sendo a alternativa mais rápida. Mais rápida. E outra coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando, o certo, Marcos, é cercar, é apoiar, não é nem cercar, é apoiar a mulher de todos os lados. Então, primeiro, ela vai começar a fazer um exercício físico. Qual é a maior dificuldade nossa? É a comida. Não conseguimos deixar de comer. Então, eu trabalho da seguinte forma. Qual é o seu problema? Você é beliscadora? Você tem dificuldade de ter saciedade? Você tem tara por doce? Qual é o seu problema? Meu problema é que eu, por exemplo, tenho dificuldade de ter saciedade. Só que nunca me passaram uma dieta do jeito que eu mesmo... a dieta que eu montei pra mim. Se eu tenho dificuldade de ter saciedade, o que eu preciso? Eu preciso de mais comida? Todo mundo me passava 6 refeições por dia. Pequenas quantidades eu não consigo. Porque eu tenho dificuldade de ter saciedade. Eu preciso de mais comida e uma quantidade menor de refeições. Então, hoje, o que eu fiz?
Eu como 4 vezes ao dia só, um monte de comida. Tá ótimo. A pessoa que é beliscadora, ela pode fazer 6 refeições se ela quiser. Porque toda hora ela vai ter a sensação que ela tá beliscando uma coisinha. Então eu posso dividir em 6 refeições. Porque o que importa é o déficit calórico. Então, não sei se você tá entendendo que se eu ajustar a alimentação de uma forma voltada pro problema dela, que pode ser que seja belisca. Eu sou tarada por doce, calma aí, eu vou te ajudar, vou te dar uma fórmula pra doce, um composto fitoterápico, que eu tenho vários que eu adoro. Eu vou colocar fruta como sobremesa em todas as refeições, porque vai ajudar essa mulher parar de consumir açúcar de forma gradativa. É saciedade? Não, então peraí. Você vai comer mais com poucas refeições ao dia. Já ajudei ali. Entendeu? Exercício físico pode ser qualquer um, caminhada, musculação, só que ninguém faz isso, entendeu? E aí é por isso que, você vai comer agora alimentos que você não está acostumada. Vai lá agora comprar chicória, você vai comer. Você tá entendendo? Então, por isso que fica difícil demais emagrecer. E é justamente isso que eu tento mostrar no Instagram. Que tem esse lado aqui, ó. O lado mais fácil. Não precisa sair correndo. Agora, ok, eu tentei de tudo, eu não consigo, eu faço, queria uma ajuda, eu tô tendo muita dificuldade. Aí você pode utilizar os medicamentos para emagrecer. A doutora Marcela Mori falou isso aqui. É a última alternativa. Tem muitas coisas antes. Muitas coisas antes que... Aí, assim... tem que fazer bariátrica? Tem. Porque chegou um momento que nada mais funcionou. Agora, tomar a bariátrica como a primeira solução... exatamente. Aí eu vejo muito do bariátrico. Não tratou. Fez a cirurgia, mas não preparou a cabeça. Ele continua com o pensamento. Eu vi pessoas no meu ciclo pessoal que fizeram a bariátrica e voltaram quase 50% do peso que perderam. Porque a cabeça não foi preparada. E a cabeça do obeso, Marcos, ele tá que às vezes as pessoas começam, não, mas o que é isso, preparar a cabeça? É mais simples. É óbvio que tem toda a parte hormonal que tem que consertar, que tem que melhorar. Mas o obeso, ele tá acostumado com um monte de comida no prato. O cérebro dele tá acostumado com aquele monte de comida. Quando ele faz a cirurgia, o cérebro dele tá acostumado com aquele monte de comida. Ele vai colocar um monte de comida no prato e não vai conseguir comer. Passa mal. Só que isso aí vai desencadear, às vezes, não falo nem compulsão alimentar, ficar beliscando toda hora. Como eu tinha um colega que fez bariátrica e uma reunião, por exemplo, eu fiquei observando, a gente numa reunião, toda hora ele ia lá e pegava uma bolacha de água e sal. Então, toda hora você tá comendo um carboidrato ruim, que vai disparar a sua insulina, que vai aumentar a sua glicemia, e que você vai usar aquele carboidrato como fonte de energia e sua gordura vai ficar guardada. Toda hora você tá colocando carboidrato pra dentro. Pra que eu vou usar gordura? Vou usar o carboidrato, que é muito mais fácil. E aí eu acredito que o obeso... o obeso ele tem que fazer o quê? Começar a diminuir a quantidade de comida no prato. De forma gradativa. E também mudar o paladar. Porque a mudança do paladar é uma coisa extremamente importante no processo de emagrecimento. Os homens, por exemplo, eles têm uma preferência por alimento gorduroso, né? E nós, carboidratos simples, como doces, por exemplo... Você acostumar o seu corpo sem o doce, devagarzinho, sem traumatizar. O homem é a gordura. Quando você consegue mudar o paladar de forma gradativa, dificilmente você vai ganhar peso novamente. Agora as pessoas não estão indo atrás de tudo isso, entendeu, Marcos? Melhorar a microbiota do intestino, desinflamar o organismo, mudar o paladar, comer de um jeito... específico, voltado pro seu problema. Sair dos processados. Porque não adianta. Mesmo você tomando Monjaro, eu tive uma paciente que ela não emagreceu com o Ozempic. Aí eu fui cutucando, porque não conta. O cérebro também não deixa perceber, né? Ela comia doce quase toda hora. Então, o Ozempic, como ele desencadeia muita náusea, com a náusea a gente tem uma tendência a buscar alimento mais palatável, que seria então doce, por exemplo. Então, além dela almoçar, jantar e tal... Ela ficava nauseada, toda hora ela conseguia comer um docinho, entendeu? Não vai emagrecer também. Às vezes até emagrece, que é difícil não emagrecer quando tá tomando medicamento. Mas não é aquele emagrecimento que eu esperaria. Eu tenho uma vontade de... Tem uma pessoa que eu quero trazer para cá, é uma nutricionista, e ela é especializada em tabela nutricional. E uma vez eu conversando com ela, a Kézia, ela me dizendo assim, Marco, se as pessoas entendessem 20% de uma tabela nutricional que tem numa embalagem, as coisas eram diferentes. E é impressionante como, falando de emagrecimento, o quanto que a indústria alimentícia, tu falou da bala, criança, o chocolate, ela tem compostos químicos ali que estimulam ela a voltar a comer. Libera dopamina, né? E aquela barrinha de chocolate, ali dentro tem um produto químico para fazer com que ela coma 4 barras de chocolate, não apenas uma. É proposital.
É proposital, exatamente. E a alimentação saudável, vamos dizer assim, natural, ela é muito mais barata do que industrializada. Só que aí as pessoas ficam pensando na praticidade. Tem um vídeo, eu vou tentar ver se eu coloco na descrição, gente, do vídeo aqui, eu vou deixar o link se eu encontrar. É um cara no Japão. Ele trabalha no escritório e ele tem no TikTok a rotina dele, que é, ele chega do trabalho de paletó, ele mora naqueles apartamentos minúsculos, e ele filma, ele tá botando a comida na panela, então ele bota arroz, ele bota alga, ele bota cogumelo, aí temperos, aí ele já tem um frango grelhado, ele vai pra academia, e a panela lá fica cozinhando. Quando ele volta da academia, a comida tá pronta. Ele não abriu a geladeira e pegou uma lata e abriu. Ele preparou. Então tem como você ter comida saudável em casa fazendo um estalar de dedo. Exatamente. Basta uma air fryer e aquela panelinha de arroz elétrica. Eu deixo ligado, saio de casa, a hora que eu vou tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Mas a pessoa prefere como faz com criança. Exato. Pega um lanche processado, tome. Sendo que descascar a banana é só assim, né? É, perfeita. É perfeita. Vamos lavar uma massa e falar, come! Pronto, não. Aí tem que ficar se matando ali pra abrir uma lata. Abrindo uma lata. Aquele macarrão instantâneo. Olha, gente, aquele saquinho. Vocês não têm noção do que tem dentro daquele saquinho. Vocês não têm noção da parte química que tem ali dentro. E você sabe que, você falando da tabela nutricional, como as pessoas confundem essa falta de conhecimento que a gente não aprende, infelizmente. Ontem, ainda conversando no hospital, aí ela falou assim pra mim, mas esse chiclete aqui não tem açúcar. Eu falei assim, mas olha, não tem açúcar, mas tem carboidrato. Açúcar é um carboidrato ruim. Então as pessoas não olham a tabela nutricional. E uma vez eu tava viajando, férias, né? Falei, vou comer um chocolate. Dificilmente eu como doce. Cheguei e peguei sabe aquele Milka, aquela barrona? Quase 1.500 calorias. Nossa, eu falei, você acha de um mesmo? dia. Isso, é exatamente. Um dia. Você acha mesmo que eu vou gastar caloria de um dia? Não Uma vou comer. barra. Jamais. Eu prefiro comer arroz, carne, feijão e numa mão de sobremesa. Meio papaya. Delicioso, adoro. Né? E está resolvido o problema. A última pergunta que eu tenho aqui foi o seguinte: perda de hormônios está diretamente relacionada à probabilidade de algum tipo de câncer? Câncer de mama, você fala? Desenvolver algum câncer. Na verdade, tem aquela briga, né? Não falo nem direto. Vamos falar sobre a parte feminina, porque senão fica muito ampla a coisa toda. Eu sempre falo para as mulheres fazerem a seguinte reflexão. Quando nós temos 20 anos de idade, até porque a reposição hormonal no passado era considerada risco para desenvolvimento de câncer de mama. Hoje já não mais. Quando nós temos 20 anos de idade, nós estamos em pico de produção hormonal. Menina de 20 anos tem câncer de mama? Não. 50 anos de idade, 60. Tem. Pico de câncer de mama. Tem. Não tem hormônio. Baixou o hormônio, a porta está aberta. Eu sempre falo assim. Eu fiz uma pós-graduação em medicina integrativa. Medicina integrativa não é considerado pelo Conselho Federal de Medicina como especialização, como não é emagrecimento, como não é hipertrofia. E lá eles falam muito sobre isso. E eu gosto muito da linha de pensamento deles. Justamente quando nós começamos a ter as quedas hormonais, antigamente eles falavam que testosterona desencadeava câncer no homem, câncer de próstata. Hoje, não atendo homens, mas tô no meio, hoje a gente já sabe que a testosterona muito baixa é que aumenta o risco de ter câncer de próstata. Então as coisas vêm mudando muito. E na medicina integrativa eles falam justamente sobre isso e eu gosto dessa linha de pensamento. Quando começam a ter as quedas hormonais, que é quando a gente começa a envelhecer, justamente, é que os problemas de saúde começam a aparecer. Última pergunta. No nosso tema, que ainda tem perguntas que não vai fugir. Na sua visão, de quando você, vamos chamar assim, se tocou que era fácil, para hoje e para os próximos 10 anos, tu acha que vai melhorar o entendimento? As mulheres vão se entender melhor e que elas podem ter uma qualidade de vida com essas mudanças? Tá. Eu acho que sim. Tem uma coisa que atrapalha muito que são as redes sociais. Era sobre isso? Tem muita informação errada. Tem
postagens que são propositais para atrair, então, né, seguidor e cliente e tal. Às vezes a pessoa fala uma coisa que não é bem aquilo ali, para atrair, a pessoa que assistiu, ela não vai ser atraída, ela só assistiu, ela vai levar aquilo para ela. Então, eu acho que sim, mas para ter mais informações, essa pessoa precisa diferenciar quem é o profissional que está trazendo informação real ou não. Respondi a pergunta, é isso? Era isso? Tem muito coach, né, de saúde aí na internet que Exatamente. E às vezes também, Marcos, eu entendo, como eu tô no meio, às vezes o profissional ele faz uma postagem que não fala exatamente o que é, mas confunde a cabeça da mulher para atrair o seguidor. Às vezes ele tem um programa online, como eu tenho o meu de emagrecimento, às vezes ele quer atrair uma consulta, e lá no consultório dele não é aquilo, entendeu? É totalmente diferente. Mas aquela mulher que assistiu o vídeo, que não foi consultar com esse profissional da saúde, pode ser médico, pode ser qualquer um, ela não vai ter aquela informação. Eu vou te confidenciar uma coisa. Eu acredito muito mais num profissional quando ele é o resultado daquilo que ele vende. Exatamente. Gente, não fiquem com raiva de mim. É difícil confiar num personal trainer que tá obeso. Eu não confio também, não. Então, assim, entendo o que você fala em relação à qualidade de vida para a mulher, porque você está passando por todas as fases, porque a gente vê em você o resultado daquilo que você está defendendo. Mas a gente vê na internet muita gente não. Ela fala, mas quando você olha para a pessoa, ela não é o resultado daquilo que ela vende. Exato. E o pior que eu acho disso, Marcos, é como a pessoa não passou pelo processo, ela não consegue facilitar a vida do outro. Porque se eu conseguir, eu pelo menos, milhares de estratégias para conseguir chegar onde eu queria. E que depois de uns anos eu falei, gente, eu consigo ensinar as pessoas. Eu consigo ajudar muito, inclusive. Porque eu facilitei demais. Eu sou uma pessoa muito prática, meu cérebro não para em um minuto. E eu sempre fico pensando em um jeito da coisa toda ficar fácil. Minha vida é muito corrida, é mãe, é trabalho, são 1000 coisas que eu tenho que fazer. Então eu deixei a coisa toda muito fácil. O profissional que não... Eu sofri no difícil. Então eu preparei todo o meu caminho fácil. Hoje é fácil minha vida. O profissional que não passou, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue facilitar a vida do outro. Ele acha que é fácil. Ele só tem a teoria. Exatamente. Então ele acha que é fácil ir lá e treinar até morrer, coisa que não é necessária, até vomitar, não é necessário isso. Ele acha que é fácil preparar 15 marmitinhas fitness no seu final de semana, ao invés de você ficar com a sua família. Porque ele não passou, ele não faz. Então ele te passa qualquer coisa, ele não sabe como é que é. Ele não viveu. Por isso que eu penso igual a você. Gente, eu sempre falei aqui, vocês sabem disso. A questão da automedicação, eu sou contra. Na entrevista do Dr. Brício a gente falou sobre isso, porque muita gente falseia a dor comprando anti-inflamatório, vai tomando anti-inflamatório doidado e só disfarçando o problema. E a parte médica é a mesma coisa. Olha, o que é fácil montar hoje com toda a tecnologia, criar um puta de um profissional e você compra muito fácil. Pesquisa, indicação, reputação, posicionamento de mercado, não de internet. Você vai encontrar o profissional certo. É só essa dica que eu dou pra vocês, viu? Guardem essa. Não ficar... Hoje tá tão fácil chat, você criar o Gemini, você cria um pôster de uma pessoa, nossa... Procure saber quem são os pacientes. Aqueles médicos aí que aparecem aí com cada paciente morrendo na mão. Porque era a internet. Recentemente eu vi um falso médico que estava aplicando na rua. Você sabe que uma biomédica estava usando meu CRM lá no Mato Grosso. Nossa. Me colocou como responsável da clínica dela para aplicar um monte de coisa errada nos pacientes. Até quase ela fazia. É o desespero de ganhar dinheiro, né? E as pessoas. A qualquer custo. E os pacientes, é o desespero para ter o resultado rápido. Tudo que vem rápido vai embora rápido, viu, gente? Só no emagrecimento eu falo que o pior dele é o efeito rebote. Ele é pior do que o emagrecimento. Exatamente. Porque ele volta, mas volta de um jeito que vem rasgando, quebrando tudo. Aí sobe todos os índices. E você sabe que quanto mais efeito sanfona a pessoa faz, mais difícil fica de emagrecer. Porque a cada efeito sanfona que ela faz, ela perde mais massa muscular. E quando a gente emagrece também, o nosso gasto energético diminui um pouco. Só que quando eu tenho reganho de peso, eu não volto a gastar igual eu gastava antes. Eu continuo com esse gasto que eu tô agora. Porque meu corpo diminuiu. O organismo entende. Vamos diminuir o gasto energético. Então o corpo dela tá pequeno. Mas quando esse paciente tem reganho de peso, o gasto não volta. Ele continua com um gasto menor.
Perdeu massa muscular. Vai engordar comendo menos e mais rápido. Vai engordar mais rápido comendo menos. É o estrago. Chegando ao final da entrevista, a gente sempre faz 2 perguntas que vai ficar estranho para lhe perguntar, porque dá para perceber que você é bem controlada nisso. Mas a gente sempre pergunta aos nossos convidados, para ficar dentro do tema bem temperado, vou tirar a doutora, vou tirar o título e botar só a Larissa. Ela tem alguma comida, um prato que é o número 1 da sua vida por alguma coisa, por alguma razão sentimental, uma lembrança, ou é só o sabor? Sou fã de risoto. Qualquer um, amo. Risoto. Eu amo. Inclusive, aprendi a fazer. Fiquei fazendo incansavelmente até aprender. Faz o finito, que sabe que na Itália a gente tem o piatto, o manche e o finito. São os 3 processos do risoto. O piatto é o chiado da manteiga. Mas não sei fazer tão bem igual você, não, tá? E o finito é quando você só fica fazendo o 8 para soltar o amido para ele criar aquela cremosidade. Eu sei fazer isso daí. É o finito. E tem alguma coisa nessa sua andança em busca da saúde alimentar que você não come por nada nesse mundo? Bolacha recheada. Não como nem sob tortura. Pra mim ali é gordura, tudo. É indústria pura. É. E também esses lanches também, McDonald's. Fast foods, né? Não. Se quando eu vou comer lanche, eu como lanche mesmo. O podrão. O podrão. Esse é autêntico. A gente sabe que ali é frango desfiado mesmo. Exatamente. Agora eu vou voltar para a doutora Larissa. Baseado em tudo que a gente conversou aqui, a gente conseguiu... Eu acho que a gente conseguiu... Eu mesmo tirei muita dúvida. Eu consegui entender muita coisa de um universo que não é meu, viu, gente? É difícil fazer uma entrevista quando a gente tem um assunto mais voltado para mulheres e é um homem fazendo as perguntas. Mas eu tenho uma esposa em casa, eu tenho 2 filhas adolescentes, então eu tenho que entender um pouco disso. Mas eu tirei muita dúvida, eu comecei a entender até para também compreender e ajudar em casa. Às vezes, mas na verdade a academia é ela que me puxa. Bora, acorda, bora. Mas eu acho que a gente deixou muito claro muita informação importante para quem ainda não percebeu não vou chamar de gravidade, mas os potenciais que você tem na sua mão para a sua saúde. São atos simples. Buscar um profissional, entender o que está acontecendo e dar o primeiro passo. Para isso eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu essa entrevista, entender tudo que a gente falou e dar o conselho, qual que seria o conselho para começar, mesmo que seja agora, que não é tarde. Eu gostaria que vocês entendessem que dieta rígida só atrapalha o processo, que as mudanças têm que ser feitas de forma gradativa e que você não precisa comer alimentos que você não está acostumada para emagrecer e nem muito menos sofrer. E outra coisa, você não precisa fazer um treino extremamente cansativo que só vai acabar com a saúde das suas articulações. Um treino saudável, numa intensidade... acho que eu falei demais. Não. Um treino saudável, aí vai daí. Um treino saudável, na intensidade adequada, uma alimentação tradicional, você já vai conseguir mudar seu corpo. Não vai atrás de modinha, dieta carnívora, dieta cetogênica, dieta low carb, a não ser que você queira e que você goste. Mas você consegue emagrecer comendo todos os alimentos que você está acostumada. Gente, ficou perfeita essa sua explicação por um detalhe. Moda é passageira. Moda é passageira. Cuidado, porque toda semana surge uma nova dieta, um novo conceito. Eu sempre vou bater na tecla o seguinte: você quer construir uma casa, você não compra uma revista de arquitetura, você contrata um profissional. Você quer consertar o carro, você chama um mecânico. Quer cuidar da sua saúde? Médico, não internet, não Google. Médico, profissionais que vivem diariamente, estudam para isso, que vão dizer para você o que é melhor. Não é um conselho de um amigo que vai dizer para você o que é melhor para você, porque para ele deu certo, pode não dar para você, pode ser um perigo para você. Profissionais, a melhor coisa, não se automediquem. Cuidado com essa modinha da caneta, cuidado com indicações, facilidades que são criadas, que isso não vai funcionar. Comece com o médico.
Ok, você está acima do peso? Entendeu? Vamos lá. É um conjunto. Nutricionista, nutrólogo, endocrinologista. No caso, se uma ginecologista pode passar, um urologista no caso de um homem, um cardiologista. Tá vendo? Vocês estão entendendo a quantidade de profissionais que vão participar desse processo para que você tenha um resultado correto? Você vai para uma academia, contrata um personal, qualquer um, ele vai estourar, você falou perfeito, ele vai querer que você dê resultado, ele vai botar uma carga pesada no seu para você levantar, e tu estoura um joelho, tu estoura um ombro. Casos que a gente tem vendo aí de gente morrendo dentro da academia que um peso caiu no peito dele porque não tinha orientação, acompanhamento. Então, veja que é um conjunto de profissionais. Saúde é um conjunto de vários profissionais. E eu falo sempre isso. Procure sempre os profissionais adequados, conhecidos e indicados. Não compre o primeiro pela foto. Procure saber quem é, CRM, queixas, conselho, quem é paciente dele, há quanto tempo é, qual o resultado, se não for um só, 3, 4 pacientes, pergunte como é, para não fazer besteira, porque saúde, gente, e vida, a gente não, às vezes não tem chance de recuperar, não dá para fazer uma reforma. Eita, o telhado ficou feio, vou refazer. Eita, botei uma roda feia no carro, vou trocar. Sua saúde às vezes não vai dar tempo. Quando você perceber, a merda tá feita e aí, gente, já foi. Não tem mais como voltar. Doutora, muitíssimo obrigado. Na sua agenda complicadíssima, conseguiu ótimo. Vir. A gente conseguiu ajeitar no seu horário para poder vir, porque é uma médica muito compromissada. Tem os pacientes, tem a rotina dela. É uma vlogueira de Instagram, porque ali no dia a dia vocês vão ver a rede social dela, tem que estar postando essas informações, é bem saudável isso, bem educativo, mas arrumar um espaço na agenda pra gente é uma gratificação, porque mostra a nossa importância como podcast e vir para cá trazer todas essas informações tão saudáveis e educativas para o nosso público. Agradecer os nossos patrocinadores, Casa da Música, Zenloto Chás Prêmio e a Belgrano Salgados. Você que acompanha, não esqueça de se inscrever, ativar os sininhos para receber notificação quando entrar um novo episódio. Dá o seu like para esse vídeo subir para mais pessoas. Aproveita, indica para alguém. Olha, assisti uma entrevista que fala sobre emagrecimento, saúde feminina, hormônios. Dá lá a indicação para que mais pessoas assistam. Muitíssimo obrigado e como eu sempre encerro, a gente se encontra próxima semana, quarta-feira, 20 horas com mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bingo. Bingo. Foi bom? Tranquilaço. Falei direito, falei bem.